dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar de forma constante e eterna, para que em nenhum momento das nossas vidas deixemos de sentir a santa presença do Santo Espírito de Deus em nós. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A lição desta semana fala sobre leis em conflito, com base no capítulo 7 de Romanos, né? Onde Paulo usa o termo a lei do pecado contra a lei do entendimento, a lei da carne contra a lei do espírito, né? Onde alguns teólogos chamam isso de o que Paulo chama de a luta das duas naturezas dentro do próprio homem, né? A inclinação natural da carne propensa ao pecado e as ponderações do Espírito em nossa mente, tentando nos convencer dia e noite para que nós vençamos essas inclinações da carne, vençamos a tentação como Cristo venceu, para que também possamos sentir todas as outras vitórias que Jesus conquistou, venceu, em detrimento dessa obediência, né? Só para recapitular, ontem nós vimos, né, Paulo explicando ali no contexto anterior do verso síntese, que é o verso 7, 23, nós vimos os versos 17 e 18, quando Paulo diz bem claro, né, que não sou eu que faço esse pecado. Ele está dizendo assim, não sou eu que faço de consciência. Se eu cometo algum pecado, não é porque eu quero pecar, eu luto contra isso, mas se eu cedo em algum momento, é a carne em mim, o pecado em mim, ou a consequência, ou a herança do pecado em minha carne, que me empurra para que eu faça isso, né? Não que Paulo tivesse querendo se livrar da responsabilidade, das suas responsabilidades como homem pecador, né? Nada disso. Apenas ele está tentando explicar como acontece em todo ser humano, né? Antes de ser resgatado por Cristo e durante o tempo de resgate, né? Pois bem, ele também diz no verso 18, né? Ele diz bem claro, ó, se é assim, já não sou eu conscientemente, né, que cometo esse pecado, né, de forma assim consciente e espiritual. Mas é porque eu fui enganado pela carne, a carne me empurrou para isso, né? É o que Paulo está tentando dizer para a gente, falando desse grande dilema que todo ser humano que um dia conhece a Cristo, que um dia começa a conhecer a palavra de Deus, o certo e o errado, e acaba entrando aí no meio dessa guerra, né? O espírito agora vai combater contra a carne. Pois bem, hoje, na pergunta 3, nós temos aqui o seguinte questionamento. O que acontece quando a carne é mais forte que o espírito? O texto diz aqui em Romanos 7,19, diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Veja só, que terrível dilema, né? O apóstolo Paulo, quase que de forma poética, tentando explicar para a gente como ocorre o pecado na vida dos homens, principalmente os homens, como os judeus, que conhecem a palavra, né? Mostrando claramente a força da carne contra o espírito, que é a carne, o tempo todo está batalhando contra o espírito, o tempo todo, né? Ela, a carne, que foi contaminada pelo pecado, ela tenta o tempo todo, com a sua força, cegar o discernimento, cegar o espírito. A força da carne ela tenta silenciar a voz do espírito, né?
que o espírito é racional, o espírito é inteligente, o tempo todo o espírito sabe o que é melhor a se fazer, o espírito sabe o que não pode fazer, porque isso tem consequência, tem sofrimento, mas a carne é terrível. A carne é terrível ao ponto de... A carne chega ao ponto de fazer com que, como se ela cegasse, né, o discernimento espiritual. Pois bem, é por isso que Paulo diz aqui, olha, porque agora não faço o bem que quero, eu quero fazer o bem. Qual é o bem? Eu quero amar ao próximo como a mim mesmo, a mim mesmo. Aí eu vou assim, vou numa loja, vou comprar um casaco para mim de frio, né? Aí chego lá, tem um casaco que esquenta bem para os dias de frio, e esse casaco é R$ 400. Um exemplo, só um exemplo, né? R$ 400. E aí, de repente, o espírito me toca, eu olho para a rua e vejo aquele irmão que está ali com dificuldade, está morando num barraquinho, né, de madeira, e o vento frio à noite entra naquelas frechas das madeiras, e ele está passando muito frio, precisa de um casaco também. E aí eu digo, vou comprar um casaco para ele também, porque o espírito me tocou. Mas aí tem um casaquinho mais barato, de R$ 100. O meu é de 400, que o meu ele é um casaco mais bem elaborado, é um casaco que esquenta mais e tal. E ali eu sou convencido, por uma questão de lógica, por uma questão do costume dos homens carnais, né? De que eu devo comprar o meu de 400 e o de o meu irmão, já que eu estou dando mesmo. Já cavalo dado, ninguém olha os dentes, né? Esse é um ditado dos homens, não é um ditado da Bíblia, nem de Deus. E aí eu vou lá e compro de 100 para o meu irmão. Só que o mandamento bíblico, espiritual, do espírito e não da carne, diz assim: ame ao próximo como a você mesmo. O que é que você compra para você de 400 que você não compra de 400 para o seu próximo? Se você amasse ao próximo como a você mesmo, você também ousaria em pensar o contrário. Eu queria tanto esse de 400, que é o melhor, mas eu só tenho 500. Eu vou comprar o de 400 e dar ao meu próximo, porque eu tenho que amar ele como a mim mesmo, como se fosse eu mesmo. E eu dando a ele é como se eu estivesse usando. E aí eu vou usar o de 100, que é mais barato. Já que eu não estou morando numa casa de madeira onde o vento frio entra. Por que esse raciocínio, eu sei que ele é certo, eu sei que era o correto a fazer, mas eu não faço? Ah, porque é o que Paulo está dizendo aqui. O bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo. Mas o mal que eu não quero, vamos para a segunda parte agora, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Né? Eu sei que muitas coisas é má, que Deus desaprova, que Deus não gosta. Fazer um comentário negativo contra o meu irmão. E eu me policio o dia inteiro, você pensa, né? Cada um pensa assim. E eu me policio o dia inteiro para não falar mal do meu irmão, não fazer nenhum tipo de comentário negativo. Mas eu cheguei numa roda de conversa de irmãos e alguém levantou ali a palavra sobre aquele irmão e eu me senti tentado a fazer um comentário negativo sobre aquele irmão. Né? Você luta contra isso. O mal que você não quer fazer, você acaba fazendo. Vejam só, meus amados, o quanto isso é perigoso para a edificação do espírito, para o crescimento do homem espiritual em Cristo Jesus. Continuando, amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: a carne é instinto e o espírito é razão. Qual é a vontade do homem espiritual? A vontade, entre ter vontade e praticar, há um abismo aí, né? Pois bem, então veja assim, ó, a carne ela é instinto e o espírito é razão. Vou começar dando um exemplo antes de ler aqui o verso bíblico, né? Exemplo, o que a carne é instinto? Um leão que é irracional, ele vai lá e mata. Se ele encontrar uma javali fêmea com 3 filhotes amamentando, ele não quer saber não, ele vai matar aquela fêmea. Ao invés de caçar o macho, né, ele vai matar aquela fêmea, aqueles 3 animaizinhos pequenos, se não encontrar uma mãe para amamentá-lo, vão morrer. Né? Então, isso é instinto. O leão não fica pensando, não, essa aqui eu não posso matar não, porque é inteligente eu deixar que
esses filhotes dela cresçam, porque vai ser mais alimentação para mim no futuro. Ele não pensa assim. Ele quer matar a fome naquele exato momento. Ele não quer saber se é pequeno, se é grande, é carne, é comida, ele come. Isso é o instinto da carne. Está com fome naquele momento, é a primeira coisa que ele vê, ele mata e come. O homem racional é diferente, né? E esse é o homem espiritual, ele raciocina. O homem carnal, ele diz assim, eu estou vendo aquela mulher do meu irmão ali, do meu amigo de infância. Rapaz, ela está dando mole para mim, não é assim a linguagem do homem carnal, do homem escarnecedor, não fala desse jeito. O mundo não fala assim. A mulher do meu amigo, irmão, está dando mole para mim. É assim que eles falam hoje. E eles não querem perder aquela oportunidade, que ele acha que é uma oportunidade, né? E não esquece que é uma tentação, que aquilo é uma maldição que ele vai fazer. E então ele não resiste, porque a sua carne, influenciada pela cobiça dos olhos, pela cobiça da vista, da visão, ele se entrega àquela paixão. É igual o leão irracional. Então o homem pecador, comandado por sua carne, ele tem instinto, é como se ele perdesse a razão. Já o homem racional, o Espírito de Deus traz nele a inteligência, a sabedoria, e o homem começa a racionalizar. Ele diz assim, mas ali é a mulher do meu irmão. Eu vou jogar no lixo uma amizade de 30, 40 anos, o meu amigo, aquele que me ajudou no momento difícil, aquele que pode me ajudar no momento difícil, aquele que é uma referência. Como é que vai ficar a minha consciência o resto da vida por fazer uma maldade dessa contra um meu irmão, meu amigo? Não é assim? O homem racional, ele pensa, como é que vai ser com a minha esposa? Como é que vai ser com os meus filhos que olharem para mim no futuro? Como é que vai acontecer com os meus familiares, os familiares dela? E ela depois? O casamento dela pode acabar se for descoberto. E se não for, ela vai continuar com a consciência pesada. Eu vou trazer essa maldade à vida dela? Então, o homem racional, ele pensa, ele pondera as consequências, ele reflete em toda a maldade que aquilo pode gerar, uma bola de neve com problemas que ninguém sabe o tamanho de que isso vai causar. Esse é o homem racional, né? Então, vamos para o texto de Romanos 7,20, que diz assim, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está também aqui, em hipótese alguma, o apóstolo Paulo não está querendo se livrar da culpa dele, não. Paulo não está querendo criar a doutrina da meia-culpa. Paulo não está querendo fazer isso também aqui. O que Paulo está tentando explicar para o homem, para mim, para você, é que nós temos uma carne pendente ao pecado e que nós temos que vencê-la. Temos que vencê-la, é obrigação nossa vencê-la. Para quê? Para que eu evite todo tipo de sofrimento dolorosíssimo aqui na terra, para que eu evite o sofrimento e evite também a condenação e a morte eterna. É isso que Paulo está tentando dizer para mim e para você. Isso é a primeira coisa que eu tenho que saber. Evitar isso para evitar a maldade. O que ele está querendo dizer também com isso, está preparando aqui a base para que eu entenda. Ele deve falar isso nos próximos versos, já falou anteriormente, mas ele vai falar mais na frente. Ele quer nos revelar que a única possibilidade de nós deixarmos de sermos animais irracionais, guiados por paixões carnais, cegos, né? Como animais selvagens, e passemos a ser homens racionais. Paulo está querendo dizer, olha, só tem um caminho para a gente poder vencer a carne, é Jesus Cristo. A gente tem que olhar para Cristo, primeiro conhecer a sua palavra, conhecer todas as suas orientações, os seus mandamentos, os cuidados que ele mandou que eu tivesse com determinadas coisas, o que ele fazia para eu fazer igual, o que ele não fazia para eu também igualmente não fazer.
E também entender que ele já se disponibilizou para comigo, para com todos os seres humanos que o buscam, ele já se disponibilizou em conceder o seu espírito. A força espiritual que todos nós, quando nos batizamos, todos nós, quando buscamos a Cristo, todos nós, quando nos convertemos verdadeiramente a Deus, pela fé em Cristo Jesus, nós recebemos esse Espírito, que é essa força que vai fortalecer o nosso espírito, nos trazendo ânimo e coragem para batalhar contra a carne. Além do discernimento espiritual para compreender a sua palavra, entender a sua palavra, enxergar essas coisas que eu dei vários exemplos aqui, com olhos de sabedoria, para evitar o pecado. O homem carnal olha para a mulher do seu irmão, que é bonita, né? que é formosa, que é inteligente, e aí o que vem na cabeça dele do homem carnal é o desejo de possuí-la. Né? Mas o homem espiritual, quando olha para a beleza da mulher do seu irmão e percebe que ela é sua irmã, é como se ele tivesse uma filha belíssima, que ele vai cuidar dessa filha para dar de presente, para presentear, para dadivar um homem de verdade que vai cuidar, que vai amar, que vai zelar da sua filha. Então, o homem espiritual, agora ele vai querer o bem de todas as pessoas. Quer seja a pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo, ele vai querer o bem. E isso só é possível quando o Espírito de Cristo habita no homem. Enquanto o homem carnal existir como velha criatura, o velho homem, esse homem vai ser inclinado ao pecado. Por isso que Paulo diz, ora, se eu cometo o pecado, já não sou eu, que eu sou homem espiritual. Se eu cometo o pecado, é porque a carne em mim me cegou, é irracional, foi lá e fiz por instinto o pecado. Mas não é desculpa, porque Deus concede o Espírito para que, ao invés de um ser instintivo, agora o Senhor me transforma num ser racional, para que eu possa agora pensar, agir, antes de agir, pensar para escolher o certo a fazer.